1 Coríntios 11, 24 e 25. Vamos ler? E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Amém? Agora vai lá para Êxodo 12, acho que está ali também, mas se quiser ler na sua Bíblia, juntos. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quanto bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Continue. Queridos, vamos começar com 3 verdades acerca da Santa Ceia. Primeiro, a Santa Ceia é santa. Amém. Eu não sei se nós já refletimos, já paramos para pensar sobre isso. Que a Santa Ceia é santa, porque é o sacrifício santo do Salvador Santo. Amém. Portanto, você só pode participar da Santa Ceia se você tem compromisso com a santidade de Deus, a santidade de Cristo, do corpo e do sangue dele. Só pode participar da ceia aquele que tem compromisso com a santidade de Jesus Cristo em todas as questões da sua vida. E essa santidade significa liberdade espiritual. A pessoa verdadeiramente livre é a que vive em santidade. Ela tem a liberdade espiritual, eterna, a liberdade do Evangelho. Aleluia. Segundo lugar, a Santa Ceia é o corpo e o sangue de Cristo. Glória a Deus. É o corpo dele e o sangue dele. Foi isso que Jesus quis dizer quando ele disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Queridos, é como se Jesus estivesse morto aqui diante de nós, como se ele estivesse morto em cima dessa mesa, e nós fôssemos literalmente comer
a sua carne e beber o seu sangue. Você já imaginou? Você vai comer a carne de Cristo, vai beber o sangue dele. Mas quem é ele? Ele é o Santíssimo, ele é o Puríssimo, ele é o Imaculado e Eterno, Filho de Deus. Não é qualquer coisa. Por isso a Santa Ceia, querido, não é uma coisa comum, não é uma coisa corriqueira, não é algo simples. Santa Ceia é algo extremamente diferente, elevado, supremo, glorioso. Santa Ceia é algo sagradíssimo. Amém? Amém. Sagradíssimo. E nós temos que ter isso sempre em mente. Você só pode participar da ceia se você tem certeza da grande diferença, a grande diferença, que significa liberdade moral, espiritual, que esse corpo e esse sangue já fizeram no seu coração e na sua vida. Escute isso. Só pode participar da ceia aquele que tem convicção e tem certeza da enorme diferença que esse corpo e esse sangue fizeram na sua vida. A liberdade espiritual que esse corpo e sangue trouxeram para você. E essa grande diferença diz respeito ao seu entendimento, ao seu sentimento, ou seja, às suas atitudes e ao seu comportamento. Uma pessoa que já foi tocada, que já foi liberta, que já foi profundamente modificada, transformada pelo corpo e sangue de Cristo, essa pessoa apresenta um nível de liberdade moral e espiritual muito grande. Terceiro, a Santa Ceia é a Páscoa da igreja, que substituiu a Páscoa judaica. Jesus instituiu a ceia e foi morto durante a Páscoa dos judeus. E o que é que a Páscoa celebrava? Celebrava a libertação do povo de Israel do Egito. Os judeus celebravam a Páscoa para lembrar, para se regozijarem e para darem profundas graças a Deus pela libertação que receberam lá do Egito. E como a Páscoa era celebrada? Através da morte e da ingestão de um cordeiro. Era preciso que um cordeiro fosse morto, fosse comido por aquelas pessoas que tinham aliança com Deus. Por isso que Paulo diz aos Coríntios que Jesus Cristo é o nosso cordeiro pascal. Amém. Ele morreu durante a Páscoa. Ele é o nosso cordeiro. E é isso que ele quer dizer quando diz: isto é meu corpo, isto é o meu sangue. Jesus foi mastigado, engolido, consumido na cruz, para nos libertar da escravidão, da prisão do pecado, do diabo e do mundo. Glória a Deus. Por isso ele foi à cruz. Pelo cordeiro pascal, Israel foi liberto do faraó, do Egito, e da escravidão no Egito. Amém. Pelo cordeiro pascal, o cristão é liberto também. Glória a Deus. É o único, só pelo cordeiro pascal que o cristão é liberto do faraó Satanás, do Egito mundo e da escravidão do pecado. Só por esse cordeiro pascal. Por isso, querido, só pode participar da Santa Ceia, você só pode participar dela se você tiver grande medida, escute bem, você só pode participar da ceia se você tiver grande medida, ou então pelo menos uma medida significativa de consciência
e experiência dessa libertação espiritual que você já recebeu pela sua participação no corpo e no sangue de Cristo. Para participar da ceia, você precisa ter consciência e ter experiência da libertação espiritual que o corpo e o sangue de Jesus já te conferiram, já te concederam. Você tem que poder dizer: eu fui liberto. Fui liberto do pecado, fui liberto do diabo, fui liberto do mundo. Pelo corpo e o sangue de Jesus. Não basta você ter se batizado na igreja. Não basta você ter publicado a sua fé em Cristo e ter se batizado talvez até numa igreja bíblica. É preciso que você experimente, que você tenha consciência, experiência de libertação espiritual por Cristo, porque é isso que é simbolizado, isso que é anunciado também na ceia do Senhor. Vamos ver aqui algumas marcas em Êxodo 12 dessa libertação que já aconteceu com o cristão e ainda acontece. Vamos ver ali. Fale comigo. Somos libertos pelo sacrifício do Cordeiro. Libertos pelo sacrifício do Cordeiro. Leia os versos 3, 4 e 6 comigo daquele texto. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel no crepúsculo da tarde. É por isso que nós lemos: toda a congregação de Israel o imolará. Por isso que lemos em Apocalipse 5,6. Escute, Apocalipse 5,6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. O quê? Um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi morto. Agora a grande pergunta é: quem imolou o cordeiro? Diz o texto que ele tinha que ser imolado, ele tinha que ser morto, ele tinha que ser sacrificado. Mas quem fez isso, irmãos? O texto também diz: toda a congregação de Israel. Toda a congregação de gentios, de ímpios, de pagãos, toda a congregação de Israel. Sabe quem matou o Cordeiro de Deus? Os eleitos de Deus. Aqueles que são cristãos ou que serão cristãos, aqueles que reinarão com Cristo, com Ele, pelos séculos dos séculos. Os cristãos, aqueles que são salvos do pecado, são resgatados, que são libertos do pecado, do poder do diabo, da escravidão do diabo. Aqueles que são separados do mundo pelo sangue do Cordeiro, foram estes que o mataram. Queridos, verdadeiramente não foram os judeus nem os romanos que mataram Jesus. Fomos eu e você. O nosso pecado, a nossa infinita malignidade, a nossa depravação, a nossa rebelião contra Deus, a nossa incredulidade, a nossa idolatria, o nosso mundanismo, foi isso que matou Jesus. Portanto, você só pode participar da ceia se você chora e odeia profundamente o pecado, o seu pecado, que assassinou aquele Cordeiro santíssimo e eterno.
é você chegar num culto, vai ter ceia hoje, eu vou comer. Por quê? Porque eu sou batizado na igreja, porque eu sou membro comungante da igreja, já fiz a minha pública profissão de fé. Não, você só pode participar se o seu coração chora profundamente e odeia o seu pecado, que assassinou o Cordeiro de Deus na cruz, aquele eterno e santíssimo Filho de Deus. Segundo lugar, juntos, fale comigo bem forte. Somos libertos por um Cordeiro jovem e sem defeito. Como? Um Cordeiro jovem e sem, veja o verso 5, juntos. O Cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Olha, queridos, não podia esse cordeiro ter qualquer deficiência, e não podia ser velho, tinha que ser novíssimo, tenro. Não pode, o Cordeiro de Deus não podia ter deficiência, não podia ser velho. Jesus morreu jovem, e ele não tinha erro, não tinha pecado, não tinha injustiça, não havia iniquidade nele. Sabe o que isso quer dizer? O pecado nos tira o melhor de Deus, e esse melhor de Deus ali está sendo representado na pureza de Jesus, a pureza moral, espiritual dele. Ele era impecável, por isso o Cordeiro tem que ser sem defeito, e tem que ser jovem. O melhor tem que ser dedicado a Deus. Deus não aceita senão o melhor, queridos. O pecado nos rouba, nos tira o melhor, o diabo nos tira o melhor, o mundo nos rouba o melhor, que pertence só a Deus, que deve ser dedicado e consagrado só a Deus. Mas Deus, por outro lado, não aceita senão o melhor. É por isso que Cristo foi sacrificado na cruz, por mim e por você. Porque ele, sendo sacrificado, ele oferece a Deus o melhor, a própria perfeição dele, a justiça impoluta, a justiça suprema dele. Ele oferece a Deus na cruz em nosso lugar, e ele também vem e nos cobre com essa justiça. Pela sua graça, ele nos cobre com a justiça dele, e aí nós podemos oferecer a Deus o melhor que ele nos solicita, que é simplesmente a perfeição. Aleluia. Recebemos essa perfeição de Cristo pela fé. Pela fé recebemos a perfeição de Cristo. Agora, qual é a prova? Qual é a prova de que já temos essa perfeição pela fé? Qual é a prova que ela já pertence a nós, que já possuímos essa perfeição legal? A prova é que cada dia estamos lutando para atingir, para alcançar na prática, para nos aproximar mais e mais da perfeição prática, aquela perfeição que Cristo já conquistou para nós na cruz. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim: não que eu já tenha alcançado a perfeição, não que eu já a tenha obtido, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ele me deu a perfeição dele, para que eu cada dia lute por uma perfeição moral, espiritual em mim mesmo, que eu lute para ser santo, como ele é santo. Só pode participar dessa ceia quem tem esse propósito do apóstolo Paulo. Não venha participar da ceia se você está brincando de ser crente. Talvez você tenha mais envergonhado Cristo aí fora do que manifestado a realidade dele na sua vida. Não pode participar da ceia. Você não está buscando a perfeição do Cordeiro. Você não ama essa perfeição, e portanto não a recebeu também pela fé, se não a ama. É uma perfeição legal que nós recebemos só pela fé. Isso nos torna aceitáveis a Deus, porque Ele só aceita o melhor.
E aí nós de coração buscamos a perfeição, porque o amamos e de fato confiamos nele e pertencemos a ele pela graça. Pela graça. Terceiro, fale comigo bem forte. Somos libertos porque passamos o sangue do Cordeiro em nosso corpo e coração. Passamos o que? O sangue do... Versos 7 e 13 juntos. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. O sangue vos será por... Nas casas em que? Quando? Vamos junto bem forte. Quando eu vi o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu feri a terra do Egito. Queridos, Deus prometeu matar todo o primeiro filho lá no Egito à meia-noite. Todo primogênito seria morto quando o anjo de Deus do juízo viesse para derramar juízo sobre Faraó e sobre todo o povo do Egito. Mas na casa que tivesse o sinal do sangue do Cordeiro, ninguém seria morto. Aleluia. Você sabia, querido? Você sabia que o sangue de Cristo tanto dá vida como mata? Lá no Egito houve vida, houve libertação. Deus trouxe vida para o seu povo, mas trouxe morte para os ímpios. Através da morte do Cordeiro, o sangue de Cristo mata o mal, mata o pecado, o diabo, o mundo, que é o resumo do mal no mundo, essas três coisas. E o sangue de Cristo nos dá vida, nos salva do pecado, do diabo e do mundo. Mas para que Deus nos salve, nos poupe do seu juízo, do anjo da morte, da destruição, do anjo que vai lançar os pecadores na ira de Deus eterna, que é o inferno. Para que Deus nos poupe, Ele precisa ver o sinal do sangue na nossa vida. Amém. E nós precisamos então passar esse sangue em nós. Agora, qual é o pincel? Essa é a pergunta. Qual é o pincel com que você passa o sangue de Cristo na sua pessoa, no seu corpo e no seu espírito, para ser salvo da morte? Qual é o pincel? Ele tem um nome duplo, um nome composto: arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Mas não é que porque um dia lá, você disse assim: eu me arrependo dos meus pecados, eu confio em Jesus. Por isso que você já passou o sangue de Jesus na sua vida. O que prova que você passou o sangue de Jesus na sua vida é que você está se arrependendo todo dia e está passando esse sangue na sua vida e confiando em Cristo para ser purificado todo dia. Amém. Ou seja, você está vivendo em santificação. A gente passa o sangue de Cristo na nossa vida é por meio de arrependimento e fé diários, permanentes. Amém. Por isso, querido, só pode participar da ceia quem tem a santificação como seu estilo de vida. Amém. Só pode participar da ceia quem tem a santificação como seu estilo de vida. Mas como você pode dizer que está passando o sangue de Jesus na sua vida? Pelo arrependimento e fé, que esse sangue está sendo derramado na sua vida todo dia. Se você talvez nessa semana, talvez você passou essa semana comendo lixo na televisão, na internet. Talvez você passou essa semana maltratando a sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, maltratando, sendo ríspido, grosso, ignorante, indiferente, egoísta, orgulhoso, e talvez até coisas piores. Como podemos dizer que estamos passando o sangue de Cristo na nossa vida, andando em arrependimento e fé, se nós estamos, talvez nós passamos essa semana cobiçando com os olhos? A Bíblia diz: não cobiçarás. Eu não estou falando só de mulher ou de homem, estou falando de não cobiçar qualquer coisa que pertence ao outro. Talvez nós passamos a semana não limpando os nossos olhos, mas cobiçando, sujando os nossos olhos e o nosso coração por meio dos nossos olhares. Como podemos chegar a essa mesa se você talvez passou essa semana sem orar, sem ler a Bíblia? Tem que haver arrependimento e fé, confissão de pecados
e falar: eu vou andar diferente pela graça de Deus. Amém. Vou andar diferente. Vou ser cristão de verdade, parar com essa fachada.